Fala, piloto, já pensou em levar para casa esse foguete da NASA por apenas R$5 ou 50 centavos no pacote promocional? Corre, que a gente já está na reta final. Quer saber tudo que essa nave tem? Então anota aí. Okay, let's go. E além do mais, você vai estar me ajudando na temporada 2025. Garanta seus números e a gente se vê nas pistas. Valeu! Fala, fã de duas rodas, bem-vindo a mais um vídeo do Fofocross. Hoje vamos estar falando da sexta etapa do MXGP que rolou na Suíça, né? Nessa última segunda-feira. Domingo de Páscoa já é normal, né? Na Europa, principalmente, não ter eventos, né? Já aconteceu vários eventos nessa mesma data, onde eles treinavam sábado, domingo eles respeitavam a data aí do renascimento de Jesus, e as corridas rolavam segunda-feira. Então, essa etapa foi uma pista super técnica. Se eu não me engano, eles fazem muito parecido com Matterhorn, né, que é na Inglaterra, uma pista que só tem corrida, durante o ano inteiro não tem nenhum evento, então o gramado cresce, é o que me parecia. A gente podia ver que não tinha nenhum degrau, né, da pista para as laterais. O terreno super mole, ele secava muito rápido, porém estava sempre mole. Isso quando você não tem pilotos andando, essas coisas, e o gramado cresce, mantém a umidade. Então a pista cedia bastante. A gente teve um pouco de chuva durante a semana, então a pista ficou super técnica. Eles tiveram que trabalhar em algumas regiões. A parte legal foi que deu muitas opções de ultrapassagem, uma pista que o pessoal fala que é muito difícil as ultrapassagens. Então vamos trazer um pouquinho aqui o que rolou nessa sexta etapa. O De Carli, sorrisão de orelha a orelha, né? Os dois pilotos vencendo as duas baterias. Cairoli comentou em entrevista, né? Para quem acompanhou o vídeo do Fofocross do AMA Supercross, vai estar presente nas etapas do AMA Motocross a partir de junho, né? A partir que as motos chegarem, estiverem à venda no território nacional dos Estados Unidos, pelo menos 200 unidades, isso libera eles para competir e usar as motos para competir no campeonato, né? Então, vamos dizer assim, é um regulamento da AMA, pelo menos 200 unidades disponíveis para o público. Então, Cairoli comentou em entrevista que vai estar presente, vai estar desenvolvendo a moto. Ele até no vídeo mesmo, ele comentou que a etapa do ano passado que ele correu foi essencial, porque a moto estava muito ruim, estava bem difícil de guiar, e a partir daquele momento, daquela prova, eles tiveram uma direção, né? Se iam pegar direita, esquerda, então eles tiveram um rumo, né? Então a moto se desenvolveu muito bem. Nesse final de semana conseguiram o primeiro pódio com Jeremy Seeman na sua terra natal, né? As últimas voltas, o público vibrando com ele na disputa com Jeff Herlings. Tivemos alguns tombos. Tim Gajser com seu primeiro tropeço, ainda é líder do campeonato. Primeiro pódio para Ducati, como eu comentei. O campeonato embolou um pouco na 450, na 250 tá pegando fogo. Então é isso aí, roda a vinheta, vamos para cima. Já vou deixar aquela minha frase normal, né? Não deixe de seguir o canal aí, de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, fortalecer a firma, isso nos faz crescer mais ainda. A gente mudou um pouco o formato para o Mundial, um pouco mais difícil, mas a gente conseguiu pescar algumas coisinhas aqui e ali e vamos trazer em primeira mão para vocês. Vamos para cima! Conheça agora a Speed Shop, o melhor app para o mundo off-road. Agora ficou fácil comprar e vender produtos novos e seminovos de forma prática, rápida e totalmente segura. Vender agora ficou fácil. Anuncie venda parcelada em até 12 vezes, calcule o frete, emita etiquetas, acompanhe suas vendas em tempo real e receba à vista. Você também pode encontrar os melhores produtos com os melhores preços e ainda fazer ofertas de compras. Incrível, não é mesmo? Na Speed Shop é fácil, rápido e seguro. Speed Shop, feito de piloto para piloto. Baixe agora na Store do seu smartphone. Pessoal, a pista tava super técnica, né? Já no sábado, alguns pilotos foram pegos desprevenidos, né? Super tombos rolaram tanto na 250 quanto na 450. A 450 precisava mais técnica, até no final das baterias, tanto de sábado quanto domingo, o sol desceu, batia na cara. Então, alguns pilotos foram pegos desprevenidos. Um ponto super legal aí, a beta, né? Como a gente comentou no AMA, eles renovaram com os dois pilotos para a próxima temporada. A gente não sabe se eles vão correr o motocross lá, porém no Mundial
Ela começou um pouquinho, ela perdeu bastante rendimento nos últimos anos, e agora ela alavancou, e ela alavancou legal, né? O piloto Ben Watson tem obtido ótimos resultados, desde a etapa da Itália, né, que foi na Sardenha, começou, a moto tem botado a moto entre o top 10 aí na geral, em muitas baterias, então a gente consegue ver uma evolução da moto. Outra coisa que mudou, eu acredito que tem mudado no campeonato, não sei se foi o gate, alguma coisa, antigamente a gente via que as classificatórias, os treinos eram super importantes, né? O piloto que ganhava a classificatória, ele sempre sai primeiro, segundo, terceiro. Não sei se evoluíram todas as motos, e com o gate na grade, a largada está muito parelha. Então a gente vê pilotos que ganham, né? Ou tem um ótimo sábado, no domingo não consegue fazer boas largadas. Então, às vezes, antigamente os pilotos que largavam por dentro tinham total preferência, né? Era uma linha reta, parava e saía. Então agora os pilotos já têm puxado um pouquinho mais para o meio, então tem embolado um pouquinho mais, então a gente não tem visto o domínio da KTM em todas as largadas, que antigamente dominava, então isso tem mexido com o campeonato. Então as primeiras voltas, você se recuperar, tem feito total diferença, porque o pelotão está muito bem preparado em ambas categorias. Antigamente viviam uma vantagem muito grande, né? Então hoje a gente já vê o pessoal pedalando, os principais pilotos, quando não largam bem, não conseguem atingir o pelotão da frente ou brigar por vitória. São raras etapas. O Tim Gajser tinha sempre uma carta na manga, né? Isso que era a diferença. Romain Febvre tem evoluído nesse ponto, que era o tendão de Aquiles dele, que estava bem para trás na temporada por causa disso. Na 250 a mesma coisa, essa prova foi nítido isso. Então vou mostrar para vocês um pouco. A gente conseguiu aí do Fofocross, os bastidores no campeonato aí nos boxes, e depois vamos falar das corridas. Atleta Guilhem Farrés, espanhol, que fez a sua estreia no MXGP nesta temporada, na etapa da França, acabou caindo e tendo concussion, e foi somente liberado para essa etapa. Teve um retorno muito bom, fez um 7º na primeira bateria, e na segunda perdeu um pouco de rendimento, mas tem quebrado entre os 10. Aqui essa belezura da caiaba oficial da Tecnotouch, da Triumph. Os 3 parafusos ali, né? O prateado da compressão, o vermelho é do retorno, o início do retorno, né? O low speed. E o azul é a volta rápida, né? Quando a suspensão tá andando rápida. E ainda tem mais o clique lá embaixo. Então, eu tinha uma suspensão caiaba assim, até me perdi, até conseguir ajustar e entender para que servia cada parafuso. Aqui um pouquinho de colírio para os nossos olhos, né? As Monster Girls, sempre presente nos melhores eventos. Aqui o ex-piloto Kevin Strijbos, né, da esquerda, passando todas as informações para Glenn Konderhoff, da direita. Quem não lembra, Kevin Strijbos foi um dos pilotos em ascensão que brigou muito com o Cairoli, mas sempre foi um piloto que teve muitas contusões. Então, nos últimos anos, ele estava trabalhando como assessor na Kawasaki, e nesse último ano foi para frente, que com certeza o trabalho de fora da pista faz muita diferença e tem refletido o resultado dentro da pista. Os fãs suíços estiveram presentes o final de semana inteiro e foram consagrados aí com o pódio do Jeremy Sear nas últimas voltas na categoria principal. Fizeram muita festa, fizeram muito barulho na transmissão. E aí, você aguentaria 2 minutos com essa máquina? Ou 1 minuto com essa daqui? Na foto a gente tem certeza que cada detalhe importa, né? O mecânico medindo todos os detalhes. Nesta etapa, a JK Yamaha comemorou 25 anos de história, porém seu principal piloto, Isaac Gifting, não participou devido ao tombo na corrida classificatória da última etapa, onde quebrou alguns ossos ainda não revelados. Essa carreta da Airo é sensacional, com todo o suporte para todos os pilotos dentro, com forro extra, pala, capacete e tudo mais. O que vocês têm achado desse novo modelo de carreta no Mundial de GP envidraçada, onde os mecânicos ficam privados dentro da carreta? Eu acho que perdeu muito aquele prestígio de você assistir uma corrida, ter contato, tirar uma foto, ver coisas. Então tem perdido um pouquinho daquele gostinho a mais você se sacrificar em uma etapa. Essa foto mostra o porquê do sucesso tão grande, né, das federações, das
nacionalidades italiana e francesa no campeonato mundial, né? Então, eles têm muitos programas que ajudam jovens atletas a performar, né? A vivenciar um final de semana ou até mesmo treinamentos. Então, isso que falta, acredito, aqui no Brasil, esse contato. A gente pode ver André Adamo, mais Valério Lata ali, que são os principais pilotos da MX2, com a jovem molecada aí da 125, do apoio da Valentin Guillot. Tem sido o piloto suíço, né, que tem se destacado aí por ter ido totalmente privado, né, sem nenhuma equipe, muitas vezes só de van, a moto e algumas peças reservas, e tem obtido ótimos resultados, como um top 5 na segunda bateria na Argentina. Nesse final de semana acabou tomando um super tombo, porém tá pronto para a próxima etapa. Aqui o stand da Fox com essas belezuras, né? Capacete, equipamento, todo sendo divulgado na etapa do Mundial. Aqui o mecânico do Rubem Fernandes, né? Que venceu no sábado. Sim, é uma mulher, ela já é desde o ano passado. Vou obter maiores informações sobre ela e tudo mais e trago para vocês em breve. Aqui David Di Carli com o Lucas Koenen, né, vencedor das duas baterias. Então foi um final de semana inesquecível para o time, né? Aqui o Di Carli dando os parabéns para Koenen e comemorando aí, feliz da vida com as vitórias nas principais categorias. Aqui a gente acompanha a Kawasaki de Romain Faber trabalhada nos mínimos detalhes. E também essa bota Seed, né, o novo lançamento, a Cross Air X, o novo lançamento da Seed, super confortável, uma das melhores botas que eu já utilizei na minha carreira. E aqui Romain Faber trabalhando no seu ponto fraco, largadas. A Di Carli tinha deixado claro que estava trabalhando nas largadas, em acertos de largada com seus pilotos, né? Tanto quanto o Sasha Koenig na 250, como o Simon Langenfer e Lucas Koenig na 450. E parece que eles acharam vamos dizer assim, acharam um norte, né? Tiveram ótimas largadas. O Sasha Koenig, quem dominava nessa etapa, não teve boas largadas, só na primeira bateria, mas no decorrer da etapa da bateria foi perdendo rendimento. Já seu companheiro de equipe, Simon Langenfer, se recuperou, teve duas ótimas largadas, dominou a etapa, né? Venceu aí e se encostou na pontuação, né? Ele que estava 13 pontos atrás, agora só está somente 3. Então, o campeonato deu mais uma embolada. Na minha opinião, Kyle Wolf ainda é o piloto mais rápido. É o piloto que às vezes não larga tão bem, mas consegue se recuperar, tipo o Tim Geiser na 450. Ele tira umas cartas da manga, umas linhas diferentes, uns saltos. Nessa etapa foi nítido ali, depois da mesa da chegada, tinha 3 costelas, né? Então eles faziam 2, 1 caia lá na frente. Só que quando fazia 2 e 1 fez tanta canaleta que ficou ruim. E ele conseguia ser rápido, ele atacava o começo, batia na cara da segunda e encaixava na terceira. Então ele tirou essa carta da manga. Depois alguns outros pilotos não copiaram, mas conseguiram entender. Então, pra você ver uma pista cheia de canaleta, bem difícil, e o cara tirar essas cartas da manga, né? Muitos pilotos da 450, até o próprio Ellis na segunda bateria copiou algumas linhas. Então é isso que tipo assim, me deixa mais abismado, né? A categoria desses pilotos, a pressão de ter que vencer tudo e tirar essas cartas da manga, né? Kyle Wolf na primeira bateria não larga tão bem, mas se recupera no pelotão. De repente ele perde um pouco o contato, perde, vamos dizer assim, o ritmo. É pressionado por Liam Everts e McLellan, que andou muito também nessa etapa. E os 3 vão até o final, né? Termina ali embolado, né? O McLellan foi o piloto que mais me chamou a atenção, porque ele trocava muitas linhas. O Everts, talvez por se sentir pressionado e ter que pressionar, não se sentia tão confortável. Mas o McLellan é o piloto que, vamos dizer assim, tá mais solto nesse quesito, porque ele sempre larga mal. Então ele tem que vir tentando achar linhas diferentes. Então é um piloto que tem ganhado bastante atenção da mídia. Igual eu falei, venceu a bateria em Arco de Trento, fez a largada, dominou até o final. Na outra bateria bateu o neutro, acabou caindo. Então vamos dizer assim, e aí ele acertando a largada é um piloto que pode vencer. Então ele tem o tendão de Aquiles dele tem sido alargado, sempre sai de 10º, 8º, 9º. É uma nota legal. É seu companheiro de equipe, né, que é o Guillaume Farrés, me desculpem,
O espanhol voltou, ele teve um tombo na França, na etapa da França, teve uma concussão, então ele teve que esperar, né? Quando a gente quebra um osso, alguma coisa, é muito fácil, não é fácil de recuperar. Você mete parafuso, pino, essas coisas, parou de doer, não é perda de articulação, você dá um jeito, né? Vamos falar disso até sobre o Tim Geiser, na 450. E a cabeça não, a cabeça é nosso CPU, então a gente tem que esperar o tempo certo, tudo. Então é bem complicado, não é fácil. Então ele falou que ficou bastante tempo fora, voltou, a primeira bateria andou muito bem, fez uma ótima largada, fez sétimo. Na segunda bateria, com certeza a parte física pegou um pouquinho, não teve um bom rendimento. Mas o que chamou a atenção para mim nessa primeira bateria foi o Kai de Wolf, desculpa, na segunda bateria, mas o Kai de Wolf, ele caiu o rendimento, de repente ele se acendeu, foi para cima de novo, brigou, né? Os três terminaram ali colados. O André Adamo não tá tá jogando difícil para ele mesmo, né? O tombo no começo da primeira bateria judiou o resultado dele, mas ele conseguiu recuperar até o quinto lugar. E o Simon Langenfeld tem mostrado que não foi por acaso, né? As vitórias deles em sequência em 2023, ele começou vencendo, aí de repente ele se perdeu no campeonato, não conseguiu ter ótimos resultados, se não me engano se foi 23 ou 22, e nesse ano tá mostrando aí que tá pra briga. Se ele acertar essas largadas, vai ser difícil pro Kai de Wolf, com certeza. Na segunda bateria, largou na ponta, dominou, né, já abriu a diferença, depois não deixou o pessoal encostar, até que os pilotos no final estavam brigando ali, ele manteve a diferença de 10 segundos, né, então tem que tirar o chapéu para ele. Foi bem constante, tá mostrando que é bem preparado. Na primeira etapa, infelizmente, aquele tombo na frente do pit, né, caiu 2 vezes seguidas no mesmo lugar, né, em 2 voltas, perdeu o overall, então esses pontos têm judiado dele na pontuação aí da geral, podia estar com o head plate. Lembrando que se ele assumir a liderança do campeonato, vai ser o quinto ou quarto piloto, né, o quinto piloto, né, a usar o head plate, né, em 6 etapas, né, nas 7 etapas, vamos dizer que vai ser a próxima, né, já tivemos Adamo, Sasha Kunin, Kai de Wolf, Leon Everts, né, os 4 aí já utilizando. Voltando a falar da segunda bateria aqui, domínio do Simon Langenfeld, Kai de Wolf não faz uma boa largada, mas consegue achar umas linhas, se recuperar, vai para cima de Leon Everts e cai um tombo besta. É um tombo besta entre termos, né? Ele perde o equilíbrio, cai meio que parado. Cara, acontece. Até com o campeão do mundo aí, o líder do campeonato, acontece. É um deslize e fica naquela, será que eu dei, será que eu não dei? E acabou pegando a proteção, não era canaleta, acho que era uma opção, né, que eles fizeram na pista, e cai igual um pateta, né? Ele levanta, religa a moto e volta, vem para cima ali, mas não consegue recuperar a posição. Mas tem mostrado que está muito bem fisicamente, tem tirado cartas da manga, umas linhas diferentes. Na minha opinião, na frente do pit ali, passava o pit esquerda para entrar na chegada, os pilotos um seguia o outro, mas a linha de fora, foram poucos pilotos que fizeram e conseguiram fazer ultrapassagens, né? Um piloto, todo mundo ia seguindo, então o Kai de Wolf tirou na manga ali uma recuperação, conseguiu passar alguns pilotos, o próprio McLellan, na 450 o Romain Febvre. Então essas coisas a gente tem que tirar umas cartas da manga ou ver na volta de apresentação, arriscar durante a bateria. Então o campeonato tá pegando fogo. Na segunda bateria o André Adamo andou muito, se defendeu bem ali, conseguiu um segundo lugar, recuperou um pouquinho na pontuação, lembrando que ele na primeira bateria e na Argentina não pontuou. Então nessa etapa a gente teve aí para a felicidade de Carley, o domínio novamente do Simon Langenfeld, venceu as 2 baterias. No campeonato seguimos aí com Kai de Wolf liderando com 281 pontos. Agora Simon Langenfeld estava 12 pontos atrás, caiu para 3 pontos, 278. André Adamo, que perdeu um pouquinho mais pontos nessa etapa, 258, 23 pontos, ainda está 2 pontos de vantagem, ele que perdeu uma bateria. E Leon Everts, que teve o azar na última etapa, né, de cair na segunda bateria, cortar o cabo do acelerador, tá aí 30 pontos atrás, mas na minha opinião esses 4 pilotos aí vão brigar pelo campeonato. Um ponto super legal é o Leon Everts, que agora tá aguentando o final das baterias, né? Ele sempre nos últimos 5 minutos ele decaía, é o piloto mais constante nas largadas, tem saído na frente,
sempre saído entre segundo, terceiro, não tem batido os role shot, porém, se ele continuar assim, é o cara que, vamos dizer assim, a constância dele vai levar ele ao campeonato se o Kai De Wolf e o Simon Langafar não se espertarem com essas largadas. Agora vamos falar da 450, a DeCarli tá feliz aí, dominou a 250 e a 450, né, com sua nova contratação, Lucas Kunin, que na minha opinião iria dominar a 250, o campeonato desse ano, talvez ficou sem vaga e decidiu ir para 450, teve essa oportunidade com o DeCarli. Vamos dizer assim, na minha opinião, acredito que foi para ele pegar um pouco mais de experiência. Todo mundo fala que os dois irmãos, né, estão com as malas prontas para os Estados Unidos na próxima temporada, talvez Kai De Wolf também. Então o campeonato vai mexer muito nos Estados Unidos. O Kai De Wolf provavelmente vai, por causa que tem grande chance de ser bicampeão, aí obrigado, ele já mostrou vontade de competir no Supercross, então vamos ver, né, o futuro aí, mais alguns meses a gente vai ficar sabendo. Mas vamos falar da corrida. Lucas Koenig dominou, fez 2 ótimas largadas, não deixou nenhum piloto botar no lado dele, né. Tim Geiser na primeira bateria tentou de todas as formas, entre termos, né, sempre muito constante, muito preciso, né. Lembrando que Tim Geiser no sábado atacou, né, seu companheiro de equipe, que foi o vencedor da bateria classificatória, Rubem Fernandes. Tentou, cara, os dois estavam numa prova alucinante, estava bonito de ver a disputa, e de repente o Tim Geiser tira a mão, talvez travou o braço, ele falou, opa, segundo lugar aqui para mim é bom, vai eu caio, perco mais pontos, Romain Febvre estava vindo atrás do pelotão, então utilizou a cabeça. Então, nessa bateria, o Tim Geiser falou, calma, na minha opinião, né, ele tentou, perdeu terreno, voltou de novo no meio da bateria, depois perdeu terreno, no final tentou de novo, voltou. Então, Lucas Koenig foi constante, né? Foi a bateria toda ali, mostrou estar muito bem preparado. Aí eu acho que uma grande diferença, por que esses pilotos às vezes não conseguem render tão bem se não largam tão bem, né? Tipo assim, uma virada de chave que eles tinham, né? O Ernst era muito bom nisso, o próprio Campana aqui no Brasil era excelente nisso. São pilotos que são acostumados às vezes a andar fazendo força, né? E não entram no ritmo do pelotão. Então esses pilotos às vezes, Lucas Koenig, que são tão bons quanto os Tosh, né? Se largam bem, eles têm chance de vencer, mas quando largam mal, não consegue render, entra no pelotão, ou faz muita força, se trava um pouco, depois que se libera do pelotão, dos outros adversários não tem parte física. Então isso mostra o Tim Geiser, que tem mostrado uma grande diferença nisso, principalmente nas corridas de sábado, classificatória. Ele, se não larga tão bem, ele se vira rápido, de sétimo, sexto, pum, já tá em segundo. Se eu não me engano, sábado aconteceu isso, eu tenho que rever, mas é o tendão de Aquiles do Romain Febvre e o ponto forte do Tim Geiser nessa temporada. Vamos voltar para a bateria aqui. A primeira bateria, ele tentou de todas as formas, entre termos ali, né, sem loucura, ele tinha umas linhas diferentes. É legal ver o Tim Geiser, que às vezes ele anda meio parecido com o Tomac. Dá para escutar pela transmissão, ele usa a embreagem da moto, a moto não é estúpida com ele, então por isso que ele é agressivo, na lama ele fazia muito isso, alguns pontos, e em outros pontos dá para ver que ele anda bem na maciota, entre termos, no torque da moto, sabe usar o torque da moto no lugar certo, na hora certa. Então na segunda bateria ele não saiu novamente na frente e ele já quis decidir no começo entre termos, né, ele desenhou linhas novas, alguns traçados, e foi pego desprevenido ali, a traseira bate num buraco, a dianteira e a traseira acho que bate no mesmo buraco, né, a dianteira ergue um pouquinho, joga um pouquinho para fora, a traseira joga pra direita, e quando ela pega outro buraco, ela joga de lado, direto na proteção, né? Moto trava, faz uma catapulta dele. Eu caí um tombo parecido, 2 tombos parecidos com esse. Um foi nos Estados Unidos, fez uma catapulta, eu caí, igualzinho, bateu, pum, desloquei o ombro. E o outro foi de oitentinha, até o Leandro Silva estava presente, ele ficou rindo de mim depois, eu me achava o super-homem, usava o colete só a parte da frente. E uma patrola tinha limpado a pista dele, mexido, reformado, e deixou uma proteção na lateral. O cara empurrou a terra e ficou na lateral. E eu de oitentinha, não sei se a moto escorregou alguma coisa, eu não consegui desviar, bati, acho que às vezes até a soleira, a moto travou, me jogou, eu caí, fui esfolando a soleira, a ponta do cotovelo, as costas inteiras, tinha que dormir de bruço, né? Mas voltando aqui pro Tim Geiser, tem 2 lados, igual eu falei um pouco antes, né?
Às vezes é melhor você quebrar um osso do que uma articulação. Por quê? O osso, ele já quebrou a clavícula na quarta, se eu não me engano, operou na quinta, sábado ele correu. Não teve uma performance absoluta, mas correu. O problema da articulação, que ela vai sair, o ombro, você não sabe quando ela vai sair. Você tá fazendo força, ela não vai sair. Vai ser numa brincadeira, ou do momento do Maxime Renault, que eu já vou falar. Pega na canaleta, a moto dá aquele tranco, você tá um pouco relaxado, você não anda tenso o tempo inteiro, a moto tá um pouco relaxada, pum, vai sair o ombro. Então, isso pode afetar o campeonato dele. Ele mexe com a confiança, com a precisão, isso aqui saiu mais uma vez, ele tá lascado. Com certeza vai fazer um fortalecimento, não tem nenhum quebrado, ele ia ver mais a fundo essa semana, tá voltando para casa. Na minha opinião, tem um final de semana livre, ele levou sorte que já não tem corrida esse final de semana, então dá para ele recuperar bem melhor o ombro, os ligamentos voltarem para o lugar, então a gente não sabe o quanto que ele rompeu os ligamentos, se tem tendão rompido ou não sabe a mobilidade do ombro dele, então, igual eu falo, o osso a gente mete parafuso, placa, dá um jeito e manda bala. Mas articulação e cabeça é complicado. Então, joelho e ombro acontece normalmente isso, provavelmente cotovelo. Quando você tá relaxado, puf, sai fora. Então, Tingasem, vamos ver como vai ser as próximas etapas. Perdeu pontos, mas não perdeu tantos assim, segue com 17 pontos na liderança, já vamos falar disso depois. Com isso, aí a sensação do Mundial de Motocross dos últimos anos, Lucas Koenen levou as duas baterias, né, merecidíssimo, não deixou barato pro Tingasem na primeira, na segunda foi mais fácil ainda. Notas importantes dos pilotos que andaram muito bem nessa etapa foi Jammer Sirmer, andou muito bem, Maxime Renault deu uma boa evolução, Andrea Bonacosi, que andou muito pela Fantic, já vamos estar falando também, e também outro piloto que, como eu falei já no começo, o piloto da Beta, Ben Watson. Esses pilotos me chamaram a atenção assim, por ótimos resultados, andaram muito bem. Outro piloto também tem sido muito constante no top 10, feito um quinto às vezes, mas na geral fica sexto, sétimo, é Kevin Morgan, número 24 da Honda. As largadas têm ajudado bastante ele, então esses pilotos têm chamado bastante atenção. O Glenn Konderhoff não teve um final de semana muito bom, mas tem feito pódio constantemente. Isso mostra a Fantic muito boa. Bonacosi andou muito na primeira bateria, não deixou o Romain Fabry, encostou nele, caiu, se eu não me engano, já tinha passado ele, eu tava na frente dele, e não conseguiu, o Romain Fabry recuperou o terreno, não conseguiu pegar ele no final, isso mostra a preparação dele. Na segunda bateria, o Romain Fabry jogou duro, botou ele no chão, mas na minha opinião foi um pouco, ele foi pego, não que foi pego desprevenido, ele foi querer dar o X, tinha a canaleta, levou à frente, acabou caindo, depois não conseguiu ter um bom rendimento, conseguiu passar o Kevin Morgan, porém, Jeremy Sear conseguiu alavancar ali na bateria. A primeira bateria eu acho que foi o que ele conquistou o pódio. Poxa, mas ele fez sexta na primeira bateria, largou bem, mas ele jogou duro com os adversários dele. Todos os pilotos sofreram para passar ele, principalmente o Romain Fabry. Isso, não sei se ele estava em casa, se ele estava num dia inspirado, mas ele jogou duríssimo na primeira bateria, fez um sexto lugar, e na segunda, as últimas voltas, ele foi tudo nada ali com o Jeff Herlings, já vamos estar falando também, que rendeu o primeiro pódio para a Ducati, né? Como o Cairoli falou, né? É uma moto muito boa, então vamos ver aí se o James Sawyer consegue se encaixar melhor, né? Na minha opinião, a suspensão ainda não tá legal para ele, a traseira, na minha opinião, não sei se é pelo tamanho dele, mas pro Mattia Guadagnini parece que a moto é mais equalizada. Olhando o James Sawyer, parece que a frente é um pouquinho baixa, a traseira parece um sag muito alto, na minha opinião. Tanto quando ele chega atrás do Jeff Herlings, a moto quica várias vezes lá atrás. Claro, o cara estava sendo agressivo, tudo, mas dava para ver que a moto não estava bem ajustada. A moto estava balançando comparada aos outros, né? E depois que ele passa, ele parece que ele volta para as linhas dele, não sei se foi as linhas, mas dava para ver que ele estava desconfortável. Principalmente na aceleração, até na frenagem, a gente vê a moto quicando, assim, vê que ele tá sofrendo com a moto. Então, talvez mudar o conceito dele. Eu já tive problema com isso com a Yamaha, de 2017 para 2018, eu achava a traseira muito alta. E isso, eu usava até a suspensão, a parte interna da 17, que era um pouquinho mais baixa, aí eu me sentia melhor. Então, cara, é de piloto para piloto. Então, tem que tirar o chapéu, um ótimo resultado do James Sawyer em casa.
os fãs ali torcendo por ele foi sensacional. Foi demais ver aquilo, né? A gente espera ver no Brasil uma dessa, a gente ter um brasileiro educando. Esperamos ver o Enzo aí no Arena Cross. Vamos jogar duro com ele, com certeza. Que a gente tenha momentos assim do Brasil também. Bonacose na segunda perdeu o pódio no finalzinho ali. Jeff Herlings andou muito. Falando de Jeff Herlings, correu no sábado, domingo foi pra pista, achou uma pista local próxima, treinou e do segunda-feira socou a mão. Como eu falei já das largadas, tudo, o Mundial mudou, as largadas fazendo muita diferença, né? Então o Herlings deu pra primeira, ele foi mais pro meio, e na segunda ele veio tudo por dentro, e o mais engraçado, na frenagem ele tá atrás do Romain Febvre, eu não sei se ele bate no Romain Febvre, se o Romain Febvre se enrosca alguém, ele contorna e sai em terceiro já atacando o Tim Geiser. Aí o Romain Febvre sai lá no rabo do macaco. Então, cara, isso que é foda do Romain Febvre. Ele tem velocidade, potencial e parte física para ele vai até o final. Mas esses detalhes nas primeiras voltas largadas tem sido o tendão de Aquiles dele e ele demora para se recuperar. Então, voltando para Herlings aqui, cara, ele andou muito, ele atacou, foi para cima, usou algumas linhas da 250, eles mexeram na pista, né, melhoraram o que estava muito detonado. Isso que é legal, né? Eles veem os pontos que não tá dando ultrapassagem, tá muito ruim, eles vão lá, arrumam nessa etapa, alguns mexendo em bastante pontos. Isso que é o bacana do Mundial. A gente espera que aqui no Brasil a gente tá melhorando isso daí, que tenha uma maquininha para mexer em alguns pontos, tenha um construtor de pista melhor, um cara que entenda melhor, que esteja no evento. Então, são coisas que ajudam a desenvolver melhor a pista, tudo, e ser mais seguro também. Então, o Jeff Herlings, cara, ele achou umas linhas super agressivas, claro, a parte física dele pegou, ele diminuiu o ritmo, mas foi constante até o final ali. São do Maxime Renaux, vamos estar falando também em seguida. Mas ele andou muito, a largada ajudou na segunda, isso mostra, né, que o Herlings fez terceiro na segunda bateria, e na primeira ele estava brigando em 15º, 14º, no sábado 20º, então, cara, a largada tem feito diferença, claro, às vezes ele vai se soltando, às vezes ele é tipo um diesel, né, os caras falam do Dani, quanto mais anda, vai mais se soltando, conforme a pista também vai detonando, como ele não tá sem a velocidade, a velocidade, a técnica que ele tem, aí quando a pista detona, os pilotos diminuem a velocidade, aí a técnica dele conta e faz a diferença, e a parte física conta um pouquinho, então, mas mostra que o pelotão tá muito bem preparado, não tem ninguém de brincadeira ali. Por isso que eu falo, largada tem sido essencial e tem sido bacana que não tá só a parte de dentro influenciando, né? Não sei se é por causa dos metal, o gate com metal, outras coisas. Então, cara, tem deixado o campeonato mais emocionante. E não sabe, o cara vai ganhar, já larga na frente e fica aquela coisa chata. Tipo o Lucas Counin, mal mostraram o Lucas Counin porque o cara dominou ali, mas antigamente ficava só mostrando o primeiro e tal. O legal foi dessa etapa que teve disputa o tempo inteiro. Então, Jeff Herlings, isso daí. A Maxime Renaux, cara, deu uma reviravolta. Até ele comentou, né? Até o tombo dele estava feliz ali. Tava conseguindo bons resultados. A primeira bateria fez sexto. Na segunda, fazendo um terceiro, se não me engano, terceiro. Tava disputando ali. E acabou errando, né? Perde a mão nas canaletas, tipo a Matsushima, depois ele perde a mão, o cara fala, mas a mão machucada não, a mão machucada é a direita, ele perdeu a esquerda, foi pego desprevenido, daí volta com tudo, e volta e cai no salto em sequência, né? Na minha opinião, foi pego desprevenido no salto, o Valentin Guillot também caiu, outro piloto suíço que estava andando muito bem, acho que foi 1 ou 2 voltas depois do Tim Geiser, caiu um tombaço no mesmo lugar, da mesma forma, então, às vezes os pilotos são pegos desprevenidos, essa pista estava super difícil, técnica, para ver as canaletas ali, a pista inteira cheia de canaleta, isso demanda muito equilíbrio, parte física, concentração. Então o cara perdeu a concentração, perde o equilíbrio, poft, tombo. Então isso mostra o quão preparados esses caras são, tão bons, né? Maxime Renaux deixou aí mais uns pontos no campeonato, ele comentou também que ele tá tudo bem com ele, mas ele não tinha força para levantar, a pancada foi forte, foi pesada mesmo. E Romain Febvre tem tido esses problemas com as largadas, velocidade para brigar com o Tim Geiser ele tem, constância, parte física, porém no começo de prova ele melhorou nas últimas etapas, porém ainda tem jogado, ele tem sido o seu maior problema, né? Às vezes fazer uma largada, não tentar largar na frente, mas sair melhor, ajuda,
Enfim, fácil falar da gente do sofá, né? A gente não sabe o que está acontecendo com o Romain Febvre, porém é o que a gente tem visto de fora. Tem sido o tendão de Aquiles dele. Tá tendo uma segunda chance agora com esse tropeço do Tim Gajser. Vamos ver os próximos detalhes nas próximas provas. Então, pessoal, da 450, da sexta etapa da Suíça, é isso daí. Meu muito obrigado pela atenção de vocês. Vou falar agora a pontuação do campeonato. Tim Gajser 305, Romain Febvre 278, 17 pontos atrás. Lucas Koenen 227, 78 pontos atrás. Então tem muito pano, muita água para rolar ainda. Vamos ver os próximos capítulos das próximas etapas. Igual eu falei, se manter saudável inteiro, para o campeonato inteiro, é essencial. Ainda temos 14 etapas, tem muitos pontos, né? 60 pontos por etapas, tem mais 800 e poucos pontos em disputa, né? 60 porque tem 10 da classificatória, mais 50 de cada bateria, das duas baterias. Então é isso daí. Meu muito obrigado pela atenção de vocês. Não deixe de seguir, compartilhar com seus amigos o vídeo, seguir o canal aí, fortalecer a firma e a gente se vê nas pistas. Brá!